voltar. E hoje nós vamos fazer uma conversa muito séria. Nós vamos ter uma conversa muito séria sobre Belgrave. Gente, primeiro, só uma observação. Olha essa capa. Que coisa mais linda da vida. Ai, eu amo. Tá, seguinte. Esse livro, ele foi escrito pelo Julian Fellowes. O Julian, que pra quem não conhece essa pessoa maravilhosa, ele é o criador de Downton Abbey. Sério, gente, quem me conhece sabe o tanto que eu amo Downton Abbey. Tanto, mas tanto que o meu TCC foi sobre Downton Abbey. É nesse nível que eu amo o Julian Fellowes. Ai, meu sonho é conhecer ele. Downton Abbey. Sério, eu assisti Downton Abbey, eu falei sobre modo e comportamento do início do século XX através da análise de Downton Abbey. Como é que é? Modo e comportamento, Aí eu fiz uma análise do figurino e tal. Ficou muito legal o meu trabalho, tá? Modéstia à parte. Então, assim, no meu último ano da faculdade, eu fiquei imersa nesse início do século, finalzinho do século XIX, né? Início do século XX, ali na Inglaterra, né? Na aristocracia britânica. E é um dos meus períodos favoritos da vida. É muito bonito, as roupas, as joias, essa vida aristocrática de não fazer nada. Ai, enfim, essa história é uma história de segredos e escândalos na Londres de 1840. Então é o seguinte, esse livro conta a história de duas famílias, que bem no começo a gente sabe que eles foram... foi um momento, assim, da vida em que eles vão... Como é que eu vou explicar? Tem a família Trenchard, que é assim que eu falo, acho que é assim que fala, Trenchard, como é que é? Pera que eu anotei. Como é que fala, gente? Aqui, ó. Trenchard. Que é uma família de comerciantes. O senhor Trenchard, ele é um comerciante muito bom. Ele sabe o que ele tá fazendo. E ele trabalhou no período de guerra em Bruxelas, em 1815. A família estava morando lá, né, por conta dos serviços ali de guerra. E o Mr. Trenchard, o cara lá, ele trabalhava como o fornecedor de suprimentos para o exército, né? Então ele tinha um contato ali muito grande com os nobres, né? Com a nobreza, porque ele dava, né? Por assuntos assim de guerra, né? Ele acabou que tinha contato com essas pessoas. Só que ele era um comerciante, e para quem sabe mais ou menos como funciona a aristocracia britânica, né, naquela época, a aristocracia não tinha contato com essas pessoas, com a classe média, né, com a burguesia. Simplesmente era um aqui, outro aqui. Mas enfim. Então, assim, o livro começa com, na verdade, a filha, a Sophia Trenchard. A história gira em torno dela ali, que ela recebeu um convite para participar de um baile de uma dessas nobres, né, que é a Duquesa de Richmond. Ela ela era aristocrata mesmo, assim, super rica. E pra quem também assistiu Downton Abbey, essas histórias, né, esses romances de época do início do século XX, sabe que existe um círculo social da qual, se você não faz parte, muito dificilmente você vai vir a fazer parte. É um círculo muito fechado, em que apenas ali, no caso da Duquesa de Richmond,
só amigos e familiares e pessoas assim da alta sociedade, não necessariamente amigos, que faziam parte. Então, como ela era filha de um comerciante e ter sido convidada para esse baile era um motivo assim de espanto, né? Era uma coisa que não se fazia. Mas enfim, ela foi convidada porque ela estava tendo um casozinho ali com o Visconde Belasses, não sei como se pronuncia, que é sobrinho da duquesa. Daí, eles vão para esse baile. Só que eles estão ali na iminência da guerra, né, do Napoleão e tal. Que, na verdade, o baile é interrompido porque a maioria dos convidados, né, os convidados masculinos, são jovens. Eles tiveram que sair do baile para ir para a guerra, para a Batalha de Waterloo. E daí acontecem algumas coisinhas que eu não vou comentar, mas aí acaba que a família retorna para Londres e é aí que realmente a história começa. Nós temos essa família Trenchard e a duquesa de Richmond. Na verdade, o Belasses, né, eu falei que era o sobrinho dela, né? Então, daí como é que chama a mãe? Anne Trenchard. Esse nome não é assim que fala, Trenchard. Enfim, eu só sei que em Londres, já, né, igual eu falei, lendo aqui, né, em 1840, já vários anos depois da Batalha de Waterloo, ela conhece, o marido dela, ele avança mais na carreira de comerciante, de forma que ele produz muito mais dinheiro, muito, muito, muito mesmo. E ele, tipo assim, ele acaba que é até mais rico que muitos aristocratas, porque ele se envolve no mercado de construção. Ele começa a construir aquelas casas, palácios, né, da Inglaterra de 1840. E inclusive tem até os irmãos que são bem famosos, que eu não vou lembrar o nome deles, se eu lembrar o nome deles eu vou deixar aqui. Era uma época em que, assim, gente, sério, assim, as casas eram monumentais. Sério, assim, depois vocês dão uma pesquisada aí nas casas pra você ver. Gente, bizarro. É muito luxo. Tipo assim, cada canto da casa decorado é o tipo de casa que só pessoa que tem dinheiro mesmo, que mora, que tem condições de sustentar. E o senhor Trenchard, ele começou a construir essas casas. Ele tinha uma visão muito boa para negócios. E, igual eu falei, ele acabou tendo muito mais dinheiro que muito aristocrata. Então acabou que ele e a família circulava pela aristocracia, né? Pelas festas, os bailes, os jantares e tudo mais. Daí, numa desses eventos, que era na verdade a hora do chá, a Anne foi convidada a ir, né, na casa da duquesa, e lá para tomar esse chá, que até então não era um costume britânico, né, de tomar o chá das 5. E aí lá ela conhece a mãe do Visconde Belasses. Daí a mulher fala assim, você também, né, tipo, elas começam a conversar, você viu meu filho, né, no último dia de vida dele, eu não vi. E aí ela pede pra ela contar como que ele tava e tal, umas coisas assim, um assunto bem pesado, na verdade, né. Daí a mulher dá umas cutucadas assim, sabe, não, porque você tem a sua filha ainda, e eu não tenho meu filho e tal. E aí a Anne fala, então, não muito tempo depois, a minha filha faleceu também. A Sofia, que eu falei. Isso não é spoiler porque tá logo no começo da história. Ela faleceu também. Então, assim, elas passam a ter um elo em comum, né? Que é a perda do filho, né? Da filha e do filho. Então, elas meio que se simpatizam, sabe? Só que o que acontece? A morte da Sofia, ela é meio que um segredo de família. Não a morte em si, mas o motivo da morte. Que também não é spoiler, mas ela morreu no parto. Ela engravidou desse Visconde e ela faleceu por consequências do parto. Só que no caso ali na época, eles não podiam chegar com a criança em casa do nada,
né? Porque a menina não era casada com o Visconde, ela era filha de comerciante, ela não pertencia à alta sociedade, então ela ia ficar muito mal falada na vida social, e aí ela perderia todas as chances de ter um bom casamento, né, de construir uma família e tal. Então o que eles fazem? Eles resolvem doar, gente, que coisa horrorosa, doar a criança. Eles resolvem colocar a criança para adoção, né? Eles acham uma família, um padre, na verdade, não é um padre? Não sei se é um padre, é uma pessoa assim da igreja que queria muito uma criança, e aí eles acreditam, né, que ela vai receber uma boa educação, e aí eles dão a criança para esse padre. E fim. Então, até então, eles não têm mais contato com essa criança, não sabe se ela cresceu bem, o que aconteceu com ela e tal, nada. Só que, assim, a mãe do Visconde, ela fica tão sentida pela perda do filho, e consequentemente, ela fica muito sentida também porque a família dela não tem mais herdeiros. Ele era o único filho dela, ainda mais, né, era o homem que herdava toda a herança da família, né, e o título e todas as riquezas e tal. Então eles sentem muito, né, o Visconde, a duquesa, né. Então, assim, eles não têm herdeiros, então durante ali a conversa a gente percebe que ela sente muito isso, tipo, toda a nossa riqueza, né, tipo, a herança toda vai pro irmão do meu marido, e tipo, ele é um irresponsável, podre, não tem condição nenhuma de assumir, né, o título, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele não merece. E aí a Anne, ela fica meio que sentida com isso, ela, putz, eu tenho que contar pra ela que ela tem um neto. E aí o marido, né, o senhor Trenchard, ele fala, de forma nenhuma você vai falar pra essa mulher que ela tem um neto, porque isso vai refletir, tipo assim, por que você vai contar? Porque eles não foram oficialmente casados. Então, eles vão, tipo assim, eles vão ganhar um herdeiro? Vão, beleza. Mas a nossa filha, a imagem da nossa filha vai ficar manchada, ela vai ser vista, mesmo depois de morta, ela vai ser reconhecida na sociedade como uma prostituta, né? Uma mulher que teve um filho fora do casamento, ainda mais com um visconde. Então, tipo assim, é muito engraçado, é muito bizarro, na verdade, o conceito de mulheres terem filhos fora de uma relação, né? De, tipo assim, um casamento, no caso. Principalmente um cara que tem um título como Visconde, né? Um cara que vai receber uma riqueza e vai ser duque e tal, né? Então, assim, eles iam falar muito mal da filha deles, né? Então, o Sr. Trenchard, ele proíbe a Anne de falar com a mulher, a duquesa. De forma nenhuma você vai falar. Só que a Anne, ela fica muito comovida com aquilo, porque ela pensa assim, é direito dela saber que ela tem um neto. O que ela vai fazer com isso, com essa informação, não sei, né? A gente vai lidar com isso dependendo da forma que ela quiser. Até porque, como o casamento não foi oficializado, talvez ela nem reconhecesse o neto, a ponto dele assumir a herança. Então a história se desenvolve a partir daí, entendeu? A Anne acaba que conta, sim, pra duquesa, que ela tem um neto. E aí, eu não posso falar mais nada. Porque o resto todo da história é spoiler. E para a história ainda ficar um pouco mais emocionante, o irmão do duque, né, o pai do Visconde Belas, ele tem um irmão, eu falei, né, o irmão, tem o duque, e aí tem o irmão. E aí, como ele é o primogênito, ele recebeu toda a herança e o irmão não recebe nada. Independente de ser homem ou mulher, você nunca recebe nada se você é nascido segundo. Ele tem um filho. E esse filho, ele é tipo assim, tem lá seus 30 anos e tal, só que ele é tipo assim, uma pessoa também irresponsável. Ele acha que assim, ele já se considera rico,
Porque como o irmão aqui perdeu o filho, a herança, assim que ele falecer, ele não tem nenhum herdeiro nem nada, assim que ele falecer vai pro parente mais próximo, que é o irmão. Só que o que acontece? O irmão também já não tá lá, né, no auge da sua vida, ele já também tá bem velho, e ele é viciado em jogo, e ele tem altas dívidas e tal, então não se espera que ele sobreviva muito. Então o filho já tá contando com a herança, né? Ele já tá contando que ele vai receber todo o ducado ali da família. Então ele se comporta de uma forma muito superior do que ele realmente é. Então, assim, quando a duquesa descobre o neto, ela passa a interagir com ele, convida ele para os bailes, convida ele para tomar chá, para, né, participar ali do círculo social. E ele vai, ele não entende nada, e ele também ele é um administrador, ele tem uma origem simples, né, igual o Trenchard, que era comerciante, né. Então, assim, ele fica meio sem entender o que está acontecendo, por que ele está sendo convidado para esses eventos aristocráticos, mas ele vai. Ele não perde a oportunidade, não, ele vai. E esse filho, né, ele começa a se sentir ameaçado. Qual que é o interesse da duquesa nesse cara? Sabe, eles até por um breve instante, assim, eles acham que ela tá tendo um caso com o cara. Tipo, a diferença é de, sei lá, mais de 30 anos, quase 40 anos, né, entre os dois. E aí eles falam, não é possível que ela tá tendo um caso com um menino, né, assim, um cara novo desse. E aí que começa as fofoquinhas. Que é muito, pra quem assistiu Downton Abbey vai saber exatamente o que eu tô falando. E nesse livro aqui a gente tem a construção dessas casas, né, dessas famílias. Para quem conhece um pouco da história, para quem assistiu Downton Abbey, vai perceber aqui que a história é muito similar, né, os dramas envolvendo aqui. Vai ter, por exemplo, o relacionamento dos patrões, né, com os empregados, como que os empregados se relacionam entre os próprios empregados e como que, tipo assim, como a dinâmica, né, da propriedade, da casa em si, como que funciona. E eu acho que esse é um dos talentos do Julian Fellowes. É uma época muito rica em detalhes, muito rica, não necessariamente falando só da moda, mas tem muitas regrinhas assim de comportamento, a questão do círculo social, a separação de aristocracia e burguesia e a classe mais pobre, questões do tipo como que a burguesia tentava se passar por aristocracia, enquanto que a aristocracia, ela, tipo assim, ela olhava de cima, sabe, essas posições burguesas, mas ao mesmo tempo é um período um pouco complicado em que a gente já começa a enxergar aí uma certa crise, né, na aristocracia. Em Downton Abbey, por exemplo, que começa, né, em 1910, a gente já tem uma crise bem estabelecida aí da aristocracia, né, esses aristocratas não conseguem manter a propriedade mais e começa a falir, e começa a perder casa, e as heranças, as meninas ficam tudo sem herança. Então, assim, eu amo isso, isso é muito legal. Pra quem gosta de romance histórico, deixa eu ver como que foi classificado aqui o livro. Passar. Romance inglês. Usos e costumes século XIX. Então, pra concluir só aqui rapidinho, porque minha bateria tá acabando, é um livro muito legal de ler, é um romance bem gostosinho de ler, é super tranquilo, tem muitos detalhes que enriquecem, né, a história. O Julian Fellowes é realmente uma pessoa, assim, eu vou tentar falar sem a minha, sei lá, eu vou tentar ser imparcial.
É um cara que, assim, quem assistiu Downton Abbey, quem leu o livro, vai perceber que é um cara que estudou pra escrever a história, sabe? Porque é muito rico em detalhe mesmo. Toda a construção da série, toda a construção do livro, você percebe, são pequenos detalhezinhos ali ao longo da narrativa, tipo assim, a forma que o cabelo tá amarrado, ou tipo a cor do vestido, sabe assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora da leitura. Então eu super recomendo o livro, eu gosto demais desse, pra mim tá sendo uma releitura e que é o tipo de livro que assim, eu ainda vou reler várias vezes, inclusive vou assistir Downton Abbey mais vezes. Eu passei um ano assistindo Downton Abbey e eu não me canso, eu acho lindo, toda a construção do cenário, as adaptações, é tudo muito lindo. Mas então se você também gosta de uns romancezinhos assim de época, Belgravia, super recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!